da Argentina se solidarizam. Matias, você tem mais comentários sobre o atentado, sobre o assassinato? Não, sigamos. A gente continua na Argentina, na verdade, com uma outra notícia, já que a Secretaria de Saúde de Tucumã, né, que fica ali ao norte... Noroeste. Noroeste da Argentina, declarou que 3 pessoas morreram e 5 outras pessoas estão internadas devido a uma pneumonia de origem desconhecida. E, segundo as autoridades médicas que examinaram as pessoas, tanto o Covid quanto o vírus influenza, né, o vírus da gripe, quanto o hantavírus já foram descartados, tá? E afirmando que, e também boa parte dessas pessoas internadas com essa pneumonia de origem desconhecida são funcionários de saúde, tá? São profissionais da saúde. Eles foram testados também para 25 outras enfermidades e nenhuma conhecida foi identificada. Tá? Amostras foram enviadas para o Instituto Malbrán, em Buenos Aires, que é uma espécie de Fiocruz da Argentina, né? Fazendo aqui um paralelo, e para descobrir, enfim, qual aí seria a questão. E o Centro Europeu para Controle de Doenças, né, que é o principal centro epidêmico da União Europeia, está colaborando com as autoridades argentinas, e a OMS também está ciente do caso, tá? Que seria aí talvez um novo tipo de pneumonia, enfim. Ou então, não sei, vamos todos morrer. Mentira, tá? Brincadeira. Da Argentina, nós vamos até o Paraguai, meu caro Matias, já que o presidente, o Mário Abdo Benítez, na segunda-feira, vetou um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado paraguaio. O Senado paraguaio aprovou um projeto de lei que permitiria a mineração de criptomoedas no Paraguai, classificando isso como atividade do setor industrial. Tá? Seria uma grande regulação da mineração de criptomoedas. E o decreto presidencial veta a iniciativa sob assessoria da Administração Nacional de Energia Elétrica do Paraguai, dizendo que isso é caracterizado pelo alto consumo de energia elétrica, uso intensivo de capital e baixo uso de mão de obra. Basicamente dizendo que a gente vai gastar energia pra caramba, ninguém trabalha com isso, não gera posto de trabalho, não gera emprego, a gente só vai gastar dinheiro e gastar energia elétrica. Parece até né, só faltou mandar um valor trabalho aí pra poder fazer matéria do Grespan. Só que assim, uma coisa que é interessante, a gente já falou aqui algumas vezes do caso de El Salvador, né, que institucionalizou o Bitcoin como moeda nacional, e o governo salvadorenho investiu, né, na geração de energia elétrica para a mineração de Bitcoin. Se o Paraguai enveredar por um caminho parecido, ano que vem tem renegociação de Brasil e Itaipu, né, do Acordo de Itaipu. E vamos lembrar, muito da energia brasileira, da energia que o Brasil consome vindo de Itaipu, não é brasileira, é energia paraguaia, que o Paraguai não consome e vende para o Brasil como excedente. Então, se algum milionário paraguaio, alguma coisa assim, falar, não, quer saber, eu vou fazer uma usina de mineração de Bitcoin, eu vou comprar aqui todas as placas de processamento, enfim, vou usar a energia de Itaipu, e eu vou pagar mais do que o Brasil paga. É uma hipótese extremamente improvável, mas do jeito que o mundo anda maluco, né? Aí a gente vai depender do Chilaver pra negociar, porque o Chilaver vai ser candidato. Pois é. Do Paraguai nós vamos para o Brasil, meu caro Matias, né? Com algumas notícias aqui sobre notícias ligando o Brasil, né, e o exterior. 2 delas sobre as festividades do 7 de setembro, semana que vem, que marcam os 200 anos de independência do Brasil. Lembrando que é uma data que precisa ser comemorada, e comemorar significa trazer à memória. Ou seja, não é apenas você celebrar, não é apenas um fanismo vazio, é um período de reflexão, um período de você pensar, né, de pensarmos
o país que temos, o país que queremos, como chegamos até aqui, como resolver os problemas sociais do Brasil. Então, desses 200 anos, né, quanto tempo nós tivemos a escravidão de pessoas, o legado disso. Enfim, isso vai ser o tema do Nerdologia que vai sair semana que vem. Vai sair justamente na terça-feira, dia 6, na véspera, né? E como parte das celebrações, foi anunciado que os presidentes de Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde estarão aqui no Brasil. Tá? Esses foram os que confirmaram. O Itamaraty disse que todos os países lusófonos foram convidados. Né? E também o governo dos Estados Unidos anunciou que teremos navios, 3 navios dos Estados Unidos estarão numa parada naval no 7 de setembro no Rio de Janeiro. Por quê? Né? Porque esses navios já estarão aqui no Brasil, porque eles estarão no exercício UNITAS, né? Ou UNITAS, ou UNITAS, que é um grande exercício naval realizado entre a Marinha dos Estados Unidos e marinhas dos países latino-americanos, que já estava prevista para ser aqui no Brasil e tinha sido adiada por conta da pandemia. A gente falou isso aqui no programa acho que 2 semanas atrás. Por quê? Porque certamente vai ter um monte de gente falando no Twitter, nas redes sociais, olha só, vai ter golpe, tropas dos Estados Unidos no Brasil no 7 de setembro e tal. Não, eles já estariam aqui e aí anunciaram que 3 navios vão participar do desfile naval do 7 de setembro. Falando em temas náuticos, meu caro Matias, o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, cancelou a autorização da exportação do porta-aviões São Paulo para a Turquia e determinou o retorno da embarcação para o Brasil. Né? Lembrando, ele foi vendido para a Vera Sucata, porém a negociação tem ali uma série de problemas devido à presença de amianto, tá? Na embarcação. O navio que está próximo do Estreito de Gibraltar. Então, pela ordem, ele vai ter que dar meia volta e voltar ao Brasil. Tá? E, finalmente, um cidadão brasileiro, tá, chamado Kesley Vial, morreu nos Estados Unidos, na última semana, em Albuquerque, no Novo México. Ele estava há 4 meses detido por agentes de imigração do país, com acusações de maus tratos, inclusive. O Departamento de Segurança dos Estados Unidos havia chegado a pedir a suspensão do centro de detenção onde ele estava, tá? E segundo a advogada que presta assistência à família, ele teria tirado a própria vida, tá? Ele foi detido por agentes de patrulha da fronteira em El Paso, no Texas, depois de entrar nos Estados Unidos de maneira irregular, e então ele foi encaminhado ao centro de detenção do Corrado de Torrance, tá? Que foi onde ele faleceu e é onde, repito, existem uma série de denúncias de maus tratos contra pessoas que estão ali. Do Brasil, nós vamos para o Peru, onde a Yennefer Paredes, a cunhada do Pedro Castilho, foi presa preventivamente, né, por conta do inquérito de corrupção, né, na qual ela está envolvida, e também, inclusive, o presidente. Né? Ela ficará presa preventivamente por 30 meses a partir do último domingo. Ela que já foi chamada pelo Pedro Castilho mais de uma vez como uma filha, porque, embora teoricamente sua cunhada, ele e a sua esposa criaram ela desde criança, basicamente. Né? E as autoridades judiciais peruanas alegam que ela era parte de um esquema de tráfico de influência, tá? Tentando vender, negociar acesso a aliados do presidente. Isso no departamento de Cajamarca, da onde vem o Pedro Castilho. Aí vamos para a Colômbia com 3 notícias. Primeira delas, né, a gente já havia comentado da normalização de relações entre Colômbia e Venezuela, e isso foi sacramentado nessa última semana, né, já que o novo embaixador da Colômbia para a Venezuela, o Armando Benedetti, entregou suas credenciais ao Nicolás Maduro na última segunda-feira, dia 29 de agosto. Nós tivemos lá a cerimônia e o Maduro estava com um visual curioso, né? Ele estava ali com uma túnica branca, um chapelão com as cores da bandeira venezuelana e tal, enfim, é um visual curioso, né, por assim dizer, e concretizando então a normalização das relações. E nesse sentido,
Foi comentado que a Venezuela estaria cogitando retornar à comunidade andina, né, que reúne Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. Né? Então, é uma possibilidade. A outra notícia é que o Gustavo Petro, falando em comunidade andina, ele viajou essa semana para o Peru, para participar do Conselho Presidencial da Comunidade Andina. Foi a sua primeira viagem ao exterior, onde ele se encontrou com o Pedro Castilho, com o Guilherme Lasso e o Luiz Arce. Né? E o Peru assume, então, a presidência pró-tempore da Comunidade Andina. Né? As presidências de órgãos multilaterais, de órgãos internacionais, é sempre rotativa. Presidência que estava nas mãos do Equador. Tá? O Petro se encontrou ali com seus colegas, os seus vizinhos e tal, e falou que também pretende ir ao Chile muito em breve. Tá? E a outra notícia foi que a Colômbia registrou o recorde mundial, para ser mais preciso, em Bogotá, do maior concerto do mundo, tá? Porque a Orquestra Filarmônica de Bogotá juntou 16 mil músicos e cantores e corais infantis para apresentar diversas peças, né? Inclusive a Nona Sinfonia de Beethoven. Tá? O evento ocorreu no Parque Metropolitano Simón Bolívar, em Bogotá, e como parte das celebrações pelo relatório final da Comissão da Verdade sobre o conflito interno, né, na Colômbia. Então, registraram o recorde de 16 mil músicos participando do maior concerto do mundo, tá? Recorde mundial. Aí, meu caro Matias, a gente vai ao norte e a gente vai dar uma roubadinha. Porque, o que acontece? Nós temos uma notícia de São Cristóvão e Neves, que não é um país latino-americano, porque foi colônia inglesa, né? Colônia britânica. Mas está aqui perto. Inclusive, no original, vamos dizer assim, é St. Kitts, né? Nas línguas latinas é São Cristóvão, porque Colombo teria passado por lá. Então, assim, como foi Cristóvão Colombo que, muitas aspas, descobriu, tá aqui perto, e a gente precisava pôr a notícia no programa, então a gente vai dar uma roubadinha e a gente vai colocar São Cristóvão aqui e Neves no nosso programa, no nosso bloco. Por quê? Porque a corte de 9 países do Caribe Oriental, é uma corte conjunta, avaliou que a orientação sexual das pessoas são protegidas pelo seu direito à privacidade e que leis coloniais que criminalizam a homossexualidade são inválidas, não são justas, né? Essa avaliação por essa corte formada por vários países caribenhos foi solicitada pela Aliança pela Igualdade em São Cristóvão e Neves, que é uma organização que luta pelos direitos civis de pessoas homossexuais, e, consequentemente, a lei que criminalizava a homossexualidade em São Cristóvão e Neves foi declarada inválida, tá? Era um dos países caribenhos que ainda tinha uma lei do período colonial que criminalizava a orientação sexual das pessoas, e agora essa lei foi declarada, então, inválida pela corte baseada em Santa Lúcia, tá? Afirmando que a chamada Lei Antissodomia de 1873 viola os direitos das pessoas e que, por isso, ela é nula e não tem força de lei. A questão é que o governo de São Cristóvão e Neves mandou um representante para a corte para defender a lei que criminaliza a homossexualidade, tá? E mesmo assim perderam a causa, tá? Então agora o país terá 180 dias para reavaliar suas leis, porém ela já deixa de valer de qualquer maneira. Do Caribe, né, no Caribe, né, porque também tem costa no Caribe, nós vamos para o México, né, onde foi revelado mais um detalhe do caso dos 23 estudantes que desapareceram, né, em 2014. Lembrando que desaparecimento, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, desaparecimento forçado, desaparecimento político, isso tem nome. Isso é sequestro, homicídio
e ocultação de cadáver. Tá? São vários crimes envolvidos em um só. E daqueles 43 estudantes mexicanos, e no programa passado a gente mencionou, né, que inclusive o ex-procurador-geral foi preso como parte das investigações, mais de 80 pessoas foram presas, incluindo aí policiais, militares e pessoas ligadas a grupos traficantes. 6 deles foram mantidos em um galpão, vivos por dias, e depois eles foram entregues, tá? Digamos assim, ao coronel José Rodrigues Pérez, que ordenou a execução dos 6 estudantes. Então, um envolvimento direto de um alto oficial das Forças Armadas Mexicanas na morte desses estudantes, pelo menos de 6 deles. E aí, meu caro Matias, a gente chegou no México pela costa do Caribe, a gente atravessa, vamos para a costa do Pacífico. De Cancún a Acapulco. De Cancún a Acapulco, boa! E aí nós vamos para o Chile. Primeiro, com uma correção, tá, do que a gente falou no último programa. Porque o voto no referendo da nova Constituição chilena nesse dia 4 de setembro será obrigatório. Tá? O voto no Chile, ele não é obrigatório. A gente sempre fala da presença eleitoral no Chile, que é relativamente reduzida e tal, mas o voto nesse referendo ele será sim obrigatório. Tá? Então pedimos desculpas pelo vacilo, que a gente confundiu a regra geral com a regra específica desse caso, tá? Então, no dia 4 de setembro, teremos o voto que as pessoas vão responder. Você aprova o texto da nova Constituição proposta pela Convenção Constitucional? Nesse momento, tá? O voto de rejeição está com 55% nas pesquisas, considerando os votos válidos. Porém, na observação que o Matias fez no programa passado, né, nós ainda temos uma grande quantidade de pessoas que se declara indecisa. Ao mesmo tempo, nós não temos pesquisas mais muito recentes, porque as pesquisas já foram embargadas, tá, no Chile. E assim, o programa da semana que vem, eu vou, usando o termo do TSE, eu vou gravar em trânsito. Né? Eu vou gravar 2 programas em trânsito, tá? É muito chique o meu sócio. Vou gravar do quarto de hotel. E... Vai meter o Paulo Francis. Aqui de Nova York. E aí, nós teremos, inclusive, aí o Matias vai estar ajeitando, aí, vai estar providenciando com seus contatos, nós teremos um convidado ou convidada diretamente do Chile para comentar o resultado do plebiscito, seja ele qual for, tá? E aí, uma coisa curiosa, né, que a gente mencionou no programa passado, que caso a proposta, né, da nova Constituição seja rejeitada, não existe uma espécie de plano B. Sim, óbvio, a atual Constituição vai continuar valendo. Mas o que vão fazer com a Constituição planejada? Vão ter que elaborar outra? Podem propor de novo? Tem que esperar alguma coisa, né? Enfim, então também está se planejando como seria o eventual plano B, né? E mesmo, vamos lembrar, mesmo que a vitória seja do sim, do apruebo, né? Isso ela não vai começar a valer do dia para a noite. Aí ela vai passar pelo Congresso e nesse processo vai continuar valendo a ditadura pinochetista, tá? Então, ainda é um processo que, repito, não é do dia para a noite. Além disso, 2 outras notícias do Chile. Uma delas, como a gente mencionou, foi que na Universidade do Chile, durante um evento, né, sobre o referendo, durante uma campanha pela aprovação da nova Constituição, o Simón Boric, que é responsável pela comunicação da Universidade do Chile e é irmão do presidente, ele teve que ser levado ao hospital porque ele foi agredido por manifestantes anti-governo. Tá? E é bom esclarecer, antigoverno à esquerda, a oposição à esquerda do governo Boric. Boric é pelego. Na visão desses manifestantes seria essa, né, a motivação. Não foi só o Simón que foi agredido, outras pessoas que estavam na companhia dele também, e os manifestantes teriam queimado uma bandeira do Chile antes desse ato.
E existe, né, uma grande crítica, né, de setores à esquerda do governo sobre a política justamente em relação aos Mapuches, né, já que na semana passada foi preso o líder da coordenação Arauco Maleco, o Héctor Laitul Carilanca, na quarta-feira da semana passada, dia 24 de agosto, ele que teria sido preso por iniciar, né, incêndios na região sul do Chile. E na última segunda-feira, dia 29 de agosto, o Chile convocou um embaixador brasileiro em Santiago, o Paulo Soares Pacheco, para apresentar uma nota formal de protesto sobre os comentários do presidente Jair Bolsonaro durante o debate transmitido no domingo pela TV Bandeirantes. Né? Foi um trecho em que o Bolsonaro, se colocando ali como uma resistência contra o perigo comunista, né? Lembrando da colinha que ele escreveu na mão durante a entrevista para o Jornal Nacional, que tinha o nome de 3 países latino-americanos, entre eles o Chile, né? Isso, aí ele falando nosso Chile, a nossa Colômbia, a nossa Nicarágua, nossa Argentina também. Parecia o Serra falando que comia todo mundo. Enfim. E aí... E no debate ele fez referência ao Gabriel Boric de ter participado da queima do metrô de Santiago, né? Ali no contexto do estalido social em 2019, né? Daí a chanceler, a Antônia Urrejola, ela declarou, né, que são absolutamente falsas essas declarações e lamentamos em um contexto eleitoral que se aproveitem de relações bilaterais e se polarizam através da desinformação com notícias falsas. Isso. Lembrando que o Gabriel Boric ele foi um líder estudantil, mas primeiro que até antes de 2019, né? Ele foi um dos pinguinos, se não me engano, né? Ele participou desse movimento. Tem imagem dele discutindo com o Pinheira no primeiro mandato do Pinheira. Sim. Na época ele era presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Chile, né? Conhecida a FET. E não tem nada que indique, não vou nem dizer que prove, né? Que indique que o Boric tenha participado da queima do metrô, alguma coisa assim. Né? Então, o governo chileno decidiu se manifestar contra as declarações do presidente e candidato no debate da Bandeirantes. E isso é interessante porque dialoga com o que eu falei antes. O Bolsonaro ele pode odiar a Cristina Kirchner. O presidente do Brasil tem que se solidarizar com a vice-presidente argentina. Então, quando o Bolsonaro fala isso como candidato, ele ainda é o presidente. Se, sei lá, se a Simone Tebet falasse alguma coisa do tipo, se o cara do Novo, Felipe Dávila, falasse alguma coisa do tipo, duvido muito que o governo chileno convocaria um embaixador. O problema ali é que ele não é só o candidato, ele é também o presidente do Brasil. Né? Enfim, e aí tivemos a convocação do embaixador brasileiro em Santiago para receber aí essa reprimenda.